Oi, oi, minha gente, bom dia, boa tarde para todos. Vamos começar a falar hoje de óptica geométrica, tá? Foi o assunto que eu falei, pedi para vocês fazerem um resumo na última aula. Hoje vamos começar, propriamente dito, falar sobre isso, tá? Vamos ver algumas definições. O que é óptica? Nada mais é do que a parte da física que estuda os fenômenos luminosos, tá? E a primeira definição que a gente tem aqui é de raio de luz, tá? Raio de luz, né, a gente faz a descrição pela imagem sempre por uma linha seguida por uma setinha, tá vendo? Aqui a gente tem um corpo luminoso, tá? Que ele produz luz própria, e essa setinha aqui, cada uma dessas setinhas representa um raio de luz, tá? E um conjunto de raios de luz, como aqui a gente tem vários, tá vendo? É o que a gente chama de feixe de luz, tá? Feixe de luz nada mais é do que o conjunto de todos os raios de luz, beleza? E feixe de luz, a gente pode ter o feixe de luz, que são os paralelos, tá? Que é formado aqui, como por exemplo, pelo raio do sol. Se, por exemplo, a gente tá andando na rua, o que que a gente observa? Que a gente tem sombra atrás da gente, não é isso? O que que isso significa? Que a luz do sol, olha, ela anda sempre em linha reta e ela é paralela. Porque se a partir do momento que ela fizesse a curva, né? Em algum momento, a gente não teria nossa sombra, beleza? Então, isso aqui é o que descreve a luz do Sol, né? A nossa luz branca como luz paralela. O nosso feixe de luz também pode ser convergente. Aqui a gente tem uma lente, tá vendo? Convergentes são todos esses feixes, todos esses raios de luz é, direcionados para o mesmo ponto, tá? Ele bate e vai indo todos para o mesmo ponto, formando algo convergente mesmo. E a gente tem divergente, que são os feixes de luz que vão sempre em sentidos opostos, como acontece nesse pontinho aqui, beleza? Então, essa aqui é a definição de feixe de luz. Vamos falar um pouquinho de corpos luminosos e corpos iluminados. Corpos luminosos, que também são chamados fontes de luz primária, são todos os corpos que produzem luz própria. Aqui eu botei o exemplo de uma lâmpada, mas a gente põe um exemplo também como o Sol, e como uma vela também, tá? São exemplos de corpos luminosos, fonte de luz primária. Corpos iluminados são todos aqueles que não produzem luz própria, tá? Que a gente também chama de fonte de luz secundária. Botei o exemplo aqui a lua. Um outro exemplo também seria a parede, tá? Tudo aquilo que não produz luz própria, corpo iluminado ou fonte de luz secundária. Continuando aqui, vamos falar um pouco de corpos transparentes, translúcidos e opacos. Corpos transparentes, né, são todos aqueles que transmitem a luminosidade por eles de uma forma muito fácil, tá? Como, por exemplo, o vidro e o plástico. A luz tem muita facilidade em atravessar esse tipo de corpo, tá? E uma característica também, olha, que o feixe de luz, ele sempre atravessa esses corpos, formando, olha, retas paralelas. Essa luz, ela é paralela, tá vendo? Ela entra aqui paralelo, ela atravessa em forma paralela e transpassa do mesmo jeito, tá? É uma característica dos feixes de luz, é sempre esse paralelismo no corpo transparente. Corpos translúcidos é todo o corpo que permite a passagem de luz parcialmente. A luz atravessa esse corpo aqui, mas com certa dificuldade. Como, por exemplo, seriam esses vidros que a gente jateados que a gente coloca no banheiro, por exemplo. A luz atravessa? Atravessa, mas com um pouco de dificuldade, tá? Tá vendo? Ele não passa esse corpo formando um paralelismo, tá vendo? Ele atravessa aqui com uma certa dificuldade e não segue linhas paralelas ao atravessar, tá? Ele, ele atravessa de forma irregular, tá? Faltando um R aqui. E apresenta intensa difusão. E o terceiro e último aqui é o corpo opaco, tá? Com o corpo opaco, a luz não consegue atravessar esse corpo, tá? A luz não se propaga por esse corpo. Ele impede a passagem de luz, tá? Um exemplo disso seria, por exemplo, uma chapa de madeira, uma chapa de alumínio, tá? Qualquer coisa que não passe a luz a gente chama de corpo opaco. Dando continuidade aqui, uma, uma coisa muito importante a gente fala também é da velocidade da luz, né? A velocidade da luz que atravessa qualquer corpo, né? Há muito tempo atrás, a gente não conhecia essa velocidade da luz, tá?
E isso só foi possível através das nossas tecnologias, né, que vem mais de uns anos para cá, não sei exatamente quando. Mas a velocidade da luz no vácuo, ela se propaga a 300 mil quilômetros por segundo, tá? O que isso quer dizer? Que um piscar de olho, que a gente leva mais ou menos um segundo, a luz já conseguiu é, correr, né, atravessar 300 mil quilômetros, tá? A gente pode usar essa constante aqui também, ó. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Essa daqui seria a velocidade da luz. Definição de luz, vamos falar um pouquinho disso também. Primeira coisa, acho que muita gente não sabe disso, é que a luz do Sol, né, que a gente chama de luz branca, nada mais é do que a união de 7 cores primárias, tá? A mistura de 7 cores, que são as cores vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta, tá? A junção dessas 7 cores, a união, é o que forma a nossa luz branca, a luz do Sol, tá? E quem foi que descobriu isso? Isaac Newton em um dos seus experimentos, tá? Como é que ele descobriu isso? Por um prisma. Aqui a gente tem um prisma, né, que nada mais é do que um elemento óptico transparente com superfícies retas e polidas, tá? Que é capaz de refratar a luz nele incedida. Ele botou esse prisma aqui, né? Aqui a gente tem uma luz do Sol que está transpassando esse prisma, e o prisma tem essa capacidade de separar, olha, todas essas cores do Sol, todas essas cores brancas. Aí a gente pode observar que ela é formada pelas cores vermelho, amarelo, vermelho, nessa ordem, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, tá? Sendo que uma coisa importante é que de cima para baixo, essas cores, elas são formadas por uma velocidade maior, aí vai diminuindo, até chegar a uma velocidade menor aqui, que é a última luz, que é a violeta. Mas isso aqui a gente vai ver melhor lá mais para frente, tá? Essa aqui é a decomposição das cores primárias. E uma outra coisa importante para se falar é que todas essas cores aqui, essas 7 cores primárias, é que forma a cartela enorme de coloração que a gente tem, tá? No nosso dia a dia, na nossa vida. Quando a gente chega numa loja, né, de tintas e pede para ver aquela cartela enorme de cores diferentes para a gente pintar a nossa casa, todas aquelas cores são formadas pela união dessas cores aqui, ou por duas ou por três, tá? Todas essas cores aqui que formam essa cartela enorme de cores que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Vamos dar continuidade aqui. Vamos falar um pouco de princípios ópticos. O que a gente tem dentro desses princípios ópticos? A propagação retilínea da luz, que nada mais é do que o nome já diz aqui, né? A luz se propaga em linha reta sempre, tá? Como exemplo, a gente tem isso daqui, a luz do sol, né? Ela bate aqui e forma uma sombra, isso. Então, isso aqui é uma propagação de retilínea de luz. Um outro seria a reversibilidade dos raios de sol, tá? Que nada mais é, por exemplo, quando a gente está dentro de um carro, tá? E através daquele espelho retrovisor, né, o motorista consegue ver a gente lá atrás, não consegue? E da mesma forma a gente consegue ver por esse mesmo espelho retrovisor esse motorista na frente, não é isso? Então isso aí é o que a gente chama de reversibilidade, né, desses raios de luz, tá? Nada mais é do que, olha só, a mesma luz que bate no espelho reflete na mesma direção e vice-versa, tá? Isso quer dizer o seguinte, que os raios de luz, eles são reversíveis. Da mesma forma que ele vem daqui para cá, ele pode vir daqui para cá, tá? E um exemplo seria esse espelhinho retrovisor. Outra coisa também é a independência dos raios de luz, tá? Um raio, ao se cruzar com outro, não sofre interferência no sentido de sua propagação. Então, se eu botar uma lanterna aqui, eu liguei uma lanterna para aqui e liguei uma outra lanterna aqui, acendi as duas, tá? Essas duas luzes, né, formadas por essas duas lanternas, vão se cruzar em algum ponto e vão continuar seguindo seu caminho, independente do que aconteça.